saying that there's a viewpoint about decoupling of supply chain. So do you agree with this view, or what's your idea about supply chain? Do you think, do you think China will, what kind of role China will play for this global supply chain? Excuse. A questão das cadeias de suprimento deriva do fato de que, a partir da grande crise econômica, houve uma fragmentação das cadeias de suprimento. E a pandemia da Covid acelerou esse processo. Depois, as políticas de decoupling e de-risking criaram um processo e uma pressão fragmentando as cadeias produtivas. Mas o fato é que a força da globalização é muito grande também. Então, produziu-se um contramovimento. E o surgimento da China no cenário internacional propiciou que houvesse um deslocamento. O comércio, que era fundamentalmente entre os países emergentes e os países desenvolvidos, basicamente a China e os países desenvolvidos, começou a se deslocar. Porque a fragmentação e o protecionismo nos países centrais levaram a um esforço da China no sentido de modificar todo um percurso, e as cadeias globais de valor começaram também a crescer entre os países do chamado Sul Global. Mesmo quando se considera os efeitos dessas políticas de decoupling e de-risking, de toda a política protecionista sobre o comércio internacional, o que se verifica é que qual é o efeito? Se nesses países há uma diminuição do comércio, por exemplo, Estados Unidos e Europa com a China, há um deslocamento da demanda para os países em desenvolvimento e emergentes. Mas esses países em desenvolvimento e esses países emergentes, eles dependem da China, eles dependem das cadeias produtivas da China e, portanto, o que na verdade ocorre é que o comércio continua ocorrendo de uma forma mais fragmentada, é fato, de uma forma mais instável, é fato, mas continua ocorrendo. E a China, como o maior hub, o mais profundo, o mais forte hub industrial, com a presença aqui na China, em todos os setores da produção, de todos os setores produtivos do mundo, acontece com a presença da China. Então, o que está ocorrendo? É uma redefinição, eu acredito, da globalização. E essa mudança da globalização, ela implica em maior presença da China, em uma presença muito forte, porque se você olhar, 32% do crescimento da economia internacional tem a China como responsável. Em outras palavras, a China é responsável por 32% sozinha de todo o crescimento internacional. Então, ela cumpre um papel duplo. É um papel de estabilizar e um papel de promover. Estabiliza porque é uma força que mantém um patamar de crescimento. E desenvolve por quê? Porque o desenvolvimento da China é um desenvolvimento que está potencializando, como diz o presidente Xi Jinping, novas forças produtivas. E isso significa a aplicação da ciência e da tecnologia em todos os setores produtivos, que vai resultar, por exemplo, numa grande expansão dos chamados 3 novos setores, né? Que é baterias, energia solar, equipamentos vários. E isso vai permitir, entre outras coisas, que haja
uma estabilidade no comércio e um aumento também da capacidade dos países em desenvolvimento de atingirem um certo patamar comercial e de investimento. Thank you. And the second question is about, from your perspective, what role you think China will play in the global economic growth? Olha, eu acredito que a China vai cumprir um papel muito importante no crescimento da economia global. Principalmente porque você vive hoje uma desaceleração. Você tem um aumento da inflação, um aumento das taxas de juros, tem também todo um processo de crise produzida por conflitos geopolíticos, em que você tem também uma disruptiva ação das sanções e, inclusive, da forma como se trata os ativos financeiros. Então, a China cumpre um papel muito importante nesse momento. Ela vai crescer, segundo as previsões estabelecidas, ela vai crescer em torno de 5%. A previsão, se você considerar o que ocorreu no primeiro trimestre de 2024, é um aumento do crescimento da China. A China está voltando a crescer ano a ano em taxas que é aquelas que o governo define, o Partido Comunista da China definiu, em torno de 5%. Se espera um crescimento bastante significativo nos próximos anos. Então, isso vai permitir, é um dos fatores, eu vou te dizer vários fatores. Em primeiro lugar, é necessário, e eu acho que a China cumpre esse papel, de resgatar e de manter a confiança na globalização, sabendo que o comércio vai continuar sem essas políticas de restrição que foram chamadas ao longo do tempo, de políticas que tentavam empobrecer o vizinho, e isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial. São políticas protecionistas que não levam a ganho nenhum. A China tem uma política de abertura. Essa política de abertura é consistente. Ela representa algo importante porque a China funciona como grande importador de mercadorias. Ele é o maior importador de mercadorias do mundo. Importa de soja a commodities até produtos acabados. Então, ela beneficia um leque bem grande de países. Então, ela funciona como um grande fomentador de crescimento. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, é um grande exportador de capital. Ao exportar capital, a China melhora as condições de produção dos países. E agora ela exporta. Como ela cresceu na cadeia tecnológica, ela deixou de ser um país produtor só de indústrias tradicionais, cresceu na cadeia de agregação de valor. Ela exporta tanto bens de capital como bens intermediários. O que é isso? Máquinas, equipamentos, chips, enfim, ela produz as condições nos países em desenvolvimento e emergentes para eles se reindustrializarem. É um segundo fator. Um terceiro fator é o investimento em infraestrutura. Eu queria destacar aí todo o programa Belt and Road Initiative, que produziu uma grande capacidade de implementação de infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, ferrovias, hidrelétricas, infraestrutura energética em vários países do sul global. Esse fator é um fator fundamental, porque a infraestrutura ela é condição para qualquer aspecto do desenvolvimento. Seja a redução das desigualdades, porque ela permite o trânsito das pessoas, dos bens, ela facilita
toda a vida social, seja também, por exemplo, quando você quer adotar novas tecnologias, seja quando você quer melhorar as condições de vida da população. Então, a infraestrutura é crucial. Esse é o segundo efeito, é o segundo, vamos dizer, efeito China na questão do desenvolvimento. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre a importância que tem o financiamento. Porque no mundo de hoje há uma característica. Os países que mais precisam de financiamento, por exemplo, para tratar da questão do clima, porque os países mais pobres são aqueles que menos contribuem para as alterações climáticas e são aqueles que mais sofrem as consequências. O meu país, por exemplo, está passando por uma situação catastrófica, porque uma das maiores cidades do país está simplesmente debaixo de uma quantidade imensa de água. E será necessário grandes investimentos, né? Então, o financiamento, permitir que os países tenham acesso a condições adequadas de financiamento. É um esforço que nós temos de fazer. Nos últimos anos, né, a existência dos países BRICS, a criação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, né, o banco o qual eu presido, que é o NDB, junto com o Banco Africano de Desenvolvimento, junto com o Banco Islâmico de Desenvolvimento, permite que você traga mais recursos para os países se desenvolverem. E a China é um elemento central nessa configuração, porque é o maior investidor líquido internacional. E a China faz algo que eu, como do Sul global, sei que é muito importante. A China transfere tecnologia. A China compartilha desenvolvimento. E eu acredito também na política consequente de abertura. A China sempre está procurando reformar e melhorar a abertura para todos os países. E, sobretudo, além dos dados quantitativos, né, além da medida do está gastando tanto, tem uma coisa que eu acho que é tão importante quanto o investimento. É essa visão de compartilhamento, de desenvolver uma comunidade com um futuro compartilhado por toda a humanidade. Então, essa também é uma visão, ela é uma visão, além de ser muito generosa, ela é uma visão que abre todos os caminhos de compreensão, de mútuo respeito e de parceria, né, entre os países do mundo. That's very nice. And as you mentioned the Belt and Road Initiative, so have you heard about the Chinese modernization, which